Fala concurseiro, fala concurseira. Olá pessoal, você que vai prestar o concurso de Pindorama, Prefeitura, Município do Estado de São Paulo, já se inscreva aqui no canal, ativa o sininho de notificações para não perder o quê? Próximos conteúdos que eu vou trazer referente ao nosso material de conhecimentos sobre o município e também o regime jurídico dos servidores, o Estatuto dos Servidores, regime jurídico. São dois blocos, dois módulos que está no edital de vocês para todos os cargos. Conhecimentos gerais sobre o município, dentro do conhecimento gerais sobre o município, o regime jurídico e o Estatuto dos Servidores. Nosso material, pessoal, é um material de questões exclusivas, criado aqui na Meninos Concurso, tá? E questões comentadas, com resposta, referência e explicação. Hoje, nesse primeiro vídeo, vou trazer para vocês algumas questões da parte do conhecimento sobre o município, vou trazer algumas dicas, algumas informações, porque quando falamos em estudar conhecimento sobre o município, há uma estratégia. De fato, mesmo que você estude com nossos materiais, mesmo que você adquire ou não os nossos materiais, você vai ter que estudar com essa estratégia se quiser chegar no nível da banca sobre o conhecimentos gerais, tá? O nosso material do regime jurídico, pessoal, são 115 questões atualizadas, do texto da lei vigente, atualizada, tá? E o material completo ele vai ter 205 questões, que são 90 questões exclusivas do conhecimento sobre o município, todos os dados que está sendo cobrado no edital de vocês, e 115 questões do regime jurídico, dando aí o total de 205 questões, que é esse material que está aparecendo na tela para vocês. Vamos lá. Para você adquirir o material, o link está fixado nos comentários. Para você conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acesse aqui, ó, aponta a câmera do celular para esse QR Code, vai ser direcionado para o nosso Instagram. Lá você consegue ver depoimentos de candidatos aprovados em primeiro, segundo, terceiro colocado, aprovados em diversos concursos com nossos materiais. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações, tá? Material em foco no que cai na prova, questões exclusivas, inéditas e atualizadas pós-edital, comentários, gabarito detalhado, objetivo, marcando em negritos os pontos importantes, tá? E com o nosso material você vai ter aí mais prática, mais conhecimento e melhor resultado. Como esse é o primeiro vídeo, eu sempre demoro aí 2 minutinhos a 2 minutos e 30 segundos explicando sobre o material. E agora a gente vai iniciar já de fato com as questões, beleza? Então vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de conhecimentos gerais, história, geografia, dados importantes dos municípios, há uma forma estratégica de estudar. E quando eu falo estratégia, pessoal, não é luxo. É de estudar como a banca vai olhar o material, olhar o conteúdo e como a banca vai elaborar o conteúdo. Então você vai estudar em cima daquilo ali que a banca vai analisar. Ela vai olhar e vai extrair uma questão dali, tá? Por que eu falo isso? Eu recebo muito, e hoje, inclusive, pela manhã, na gravação desse vídeo, eu recebi também algo parecido com isso. Então, o candidato vem adquirir o material conosco, conhecimentos gerais, tá? Já recebi isso antes e depois recebi de novo. A pessoa mandou ali, tal, eu tenho aqui um monte de livro da história do estado, da história do município, eu quero saber se o seu material ele é melhor, se ele é... O que acontece, né? E eu falei o seguinte para a pessoa, falei, ó, você não precisa adquirir o material, tá? Mas eu vou te dar uma dica que é uma dica de ouro para todos os concurseiros, inclusive vocês que vão estudar conhecimentos gerais do município. Você pode ter melhores livros, os maiores livros sobre história do município, tá? Porque ali, pessoal, não vai mudar nada. Provavelmente a parte núcleo dos primeiros habitantes, dos povos indígenas, talvez isso aí vai cair uma questãozinha. Só que aí você vai ter que o quê? Ler vários livros. Por quê, pessoal? A banca não utiliza livro como referência, conhecimentos gerais. Não utiliza livros como referência em história. Não utiliza livros como referência em geografia. Não utiliza, tá? As bancas utilizam sites oficiais ligados aos órgãos, prefeitura, o estado, União, que vai trazer história, geografia, dados importantes. Inclusive, eu até falei pro candidato, o que as bancas estão fazendo hoje? Cobrando a lei, aquela lei que colocou o município como distrito, como vila, aquela lei que deu ali autonomia de município. Isso você não encontra em livros de histórias, tá? Então tem que tomar cuidado. Um livro de história sobre o município, que eu até acho difícil você encontrar livros de história do município, porque se você for pesquisar nos sites oficiais hoje, com muita com muita tecnologias, você encontra, eu encontro, né? Eu sou da Medicina Curso há 2 anos e meio trabalhando aqui e trabalho com questões de conhecimentos gerais há mais de 2 anos e meio. Eu encontro muita dificuldade de achar histórias de alguns municípios, histórias, informações, mesmo com essa gama de tecnologia. Então imagina esses livros antigos. Então quando a gente estuda conhecimentos gerais, história, geografia, dados importantes, você tem que estudar naquilo que a banca vai utilizar como referência. Algumas bancas, poucas, traz lá conhecimentos gerais e coloca os links. Aqueles links já tá falando o quê? Eu vou cobrar o conteúdo que está dentro desse site. Então coloca 5, 6 links, você vai estudar só aqueles sites. Acabou. Outras não. Deixem aberto, só que elas têm as bancas
os sites queridinhos, os mais comuns ser cobrado. Quer um exemplo? O Wikipedia, que eu sei que a maioria dos concurseiros entra. Esquece, pessoal, o Wikipedia está muito desatualizado. Muito. O Wikipedia ficou para trás. Tá? Então, assim, tem que estudar com estratégia. Tá? Vamos lá iniciar com as questões. No nosso material, ao adquirir o pacote de questões, o conhecimento gerais você recebe toda a apostila teórica, tá? Com todas as informações. Então a gente vai estudar aqui com foco no que a banca analisa, nos sites oficiais que a banca analisa, não é com livro, não é livro como referência. Diferentemente se você fosse prestar uma prova para concurso no cargo de professor de história. E lá no conhecimento específico vai pedir uma análise, vai pedir biografia, vai pedir, assim, de fato, uma análise mais detalhada dessas informações, de história, geografia ou qualquer outra informação, tá? Eu sei que é um pouquinho chato explicar isso, vai ajudar alguns candidatos, os outros apressadinhos não vão adquirir o conhecimento, mas eu tenho que trazer, independentemente de quem goste ou não. Agora, vamos iniciar com as questões. Na primeira questão, ela fala o seguinte: antes da formação do núcleo urbano, o território que originou Pindorama possuía forte presença indígena e recebeu o nome de grande simbolismo. Sobre esse contexto, assinale a alternativa correta. Vamos aí analisar as alternativas por alternativa. Ó, a alternativa A fala o seguinte, tá? O nome de Pindorama foi criado por colonizadores italianos para identificar a área da fazenda Ibicaba. B. Os Caincaquás. Perdão, pessoal. Os Caincanguês chegaram após a ferrovia e deram ao núcleo urbano o apelido ligado a Araraquarense. O nome Pindorama é de origem tupi e também era usado para designar o Brasil antes da colonização. D. Os tupis permaneceram na região até 1908. Participaram diretamente do loteamento urbano inicial. E a alternativa aí fala o seguinte: o nome Pindorama surgiu com os padres espanhóis durante a construção da matriz católica local. Dá um tempinho para vocês responderem a questão. Sempre que aparecer uma questão nova aqui na mesa de concurso, aperta pause, tá? Responda para você mesmo. Depois volte aqui para conferir o gabarito, para que você use essas questões como um estudo ativo, que é o que vocês devem fazer desde o início, tá? Vamos lá. Então, pessoal, o ponto central aqui é não confundir a origem do nome com a colonização italiana ou com a formação urbana posterior. Pindorama é palavra de origem tupi, ligada à ideia de terra das palmeiras, ou também conhecido como lugar das palmeiras. A pegadinha está o quê, pessoal? No alcance do termo. Ele também era usado pelos povos tupis para se referir ao Brasil inteiro, antes da colonização portuguesa. Então, cuidado, tá? A gente tem mais de uma... geralmente é comum conhecimento gerais do município, quando você vai analisar ali a origem do nome, a parte simbólica. E nessa questão de ser da origem tupi, às vezes tem município que traz até 5 ideias, né, referências. Então, aqui para vocês, ó, a origem tupi é ligada à ideia do quê? De terra das palmeiras, ou lugar, né, das palmeiras. E também ele tinha ali, também era usado como ali pelos povos tupis para se referir ao Brasil inteiro antes da colonização portuguesa. Dito isso, analisando aqui a nossa questão e as alternativas, a alternativa correta é a alternativa C. Tá? O nome é origem tupi, também era usado para designar o Brasil antes da colonização. Observa que no nosso gabarito ele é mais robusto, digamos, em termos de teoria. Vai trazer para vocês essas informações que eu acabei de ler e ele traz marcando em negrito cada ponto importante. Para não ficar só entre minhas palavras, eu vou apresentar para vocês como que veio o gabarito de todas as questões da mesmo concurso, tá? Observe aí, vai vir mais ou menos dessa forma. Vai trazer o contexto, o raciocínio da questão, vai marcar em negrito os pontos importantes, como vocês podem observar. Vai trazer a referência, tá? Essa referência aqui no conhecimento gerais do município, nas questões, vai estar ligada à apostila teórica que vocês já recebem, tá? Lembrando que essa apostila teórica vai trazer todas as informações sobre o conhecimento do município, de acordo com o seu edital, com base em sites oficiais, que é o que a banca utiliza como referência para elaborar as questões de vocês. Show de bola? Observa como o material está muito bem estruturado e bem estruturado, eu falo em termos de estratégia, para você estudar aquilo que a banca também vai analisar para formular suas questões.
Tá? E o que a gente já faz? Com antecedência, com toda essa teoria, já transformamos em questões aqui para vocês, antes do dia da prova de vocês. Por isso que temos uma assertividade muito grande e a galera vem gabaritando em conhecimento gerais com os materiais da Mendes Concurso. Show de bola, André. Questão 1, marcamos aí a alternativa correta, a alternativa C. Eu esqueci de dar um espaço entre as questões, mas dá para a gente ir respondendo, tá? Vamos lá. Questão 2 fala o seguinte, ó. A ocupação inicial da área que viria a formar Pindorama envolveu compra de terras, tá? Moradores rurais e planejamento urbano. Nesse processo, assinale a alternativa correta. Pessoal, esses nomes complicados, né? Não são nomes comuns a gente falar hoje em dia, tá? Então, às vezes, realmente eu não consigo pronunciar de forma correta. E aí, dá para você ler e você pronunciar da forma que você entende. O que você precisa saber que se for um nome que de fato está ligado ao contexto histórico, decore ele, porque no dia da sua prova vai cobrar como está aqui. Então, o Carl Liefeld adquiriu a gleba principal e passou a vender os lotes da fazenda Areia Branca. Os irmãos Gonzaga traçaram o loteamento urbano e escolheram o nome das estações ferroviárias. A alternativa C fala aqui pra gente que Firmino Aguiar foi o primeiro morador urbano e construiu a casa na rua 15 de novembro. As famílias Posetti e Rodrigues de Costa chegaram antes da compra feita por Ferdinando Mota. E a alternativa aí fala que Ferdinando Mota comprou terras em 1908 e Tomás Lainet tornou-se o primeiro morador urbano. E aí, com base no contexto histórico do município, conhecimentos gerais, qual é a alternativa correta da questão 2? Então, a alternativa correta, pessoal, e o contexto histórico, ele faz o quê? Ele separa dois papéis históricos diferentes. Primeiro, Ferdinando Massimiliano Mota, ele comprou a gleba em fevereiro de 1908 e organizou a colonização. Tomás, tá? Lainet, por sua vez, administrou a venda dos lotes e tornou-se o primeiro morador urbano de Pindorama. Esse fator, esse personagem tem muito indício, né, índice de cair na prova de vocês. Muito forte, uma informação muito importante, muito legal no contexto histórico da questão do conhecimento sobre o município. Então, a nossa alternativa correta da questão 2, a alternativa aí, tá? Ele traz aqui Ferdinando, comprou terras em 1908, e Tomás, né, ele tornou-se o primeiro morador urbano. Nossa, questão 2, alternativa E. Questão 3 fala o seguinte, ó. Tá cortando aí, tá? Mas para não aparecer já a questão 4 aqui, ó. Ver se eu consigo aqui. Tá? Pulou um pouquinho, mas dá pra gente responder. A ferrovia foi decisiva para o crescimento de Pindorama e marcou a ligação do núcleo urbano com a região. Sobre a inauguração ferroviária, assinale a alternativa correta. A estação, a alternativa A fala que foi inaugurada em 1907, antes da compra das terras e da chegada dos moradores urbanos. O primeiro comboio chegou em 1º de maio de 1910, inaugurando oficialmente a ferrovia local. O primeiro trem de passageiros chegou em 1926, na mesma data de instalação oficial do município. A ferrovia teve início com a Rumo Logística, que construiu a estação e impulsionou a urbanização. E a nossa alternativa aí fala que a estação surgiu após o ciclo da cana-de-açúcar, como resposta ao êxodo rural dos anos de 1960. Vamos lá, qual a alternativa correta da questão 3? A, B, C, D ou E? Vamos lá, pessoal. A ferrovia ela foi o principal vetor de desenvolvimento do núcleo urbano. Primeiro ponto já é importante para vocês. A ferrovia teve esse papel principal. O marco cobrado aqui é a chegada do primeiro comboio de passageiros às 16 horas. Bem preciso, né? Bem específico a informação. 1º de maio de 1910. Fato que inaugurou oficialmente a ferrovia em Pindorama.
A nossa alternativa correta é a alternativa B. O primeiro comboio chegou ali em 1º de maio de 1910. O nosso gabarito ele é mais detalhado, exatamente ali às 16 horas, de acordo com o contexto históricos, tá? Inaugurando ali oficialmente a ferrovia local. Vamos para a próxima questão, questão 4. Sobre os personagens ligados à formação histórica de Pindorama, analise as assertivas abaixo. Eu sempre falo, está estudando conhecimentos gerais, vamos focar no núcleo de história do município, tá? As bancas, no geral, elas focam, quando vai elaborar as questões, falo isso já analisando milhares de questões de concurso, tá? Experiência mesmo. Elas focam em 3 fatores importantes. Data, tá? Datas, personagens e momentos. Então, na questão, ou ela vai trazer a data e um momento, vai perguntar qual é o personagem, vai querer saber qual é o personagem que interliga com esses dois, ou ela vai trazer o personagem, vai falar a data e vai perguntar qual foi o evento que esse personagem participou no contexto histórico, tá? Ou vice-versa. Ela sempre vai trazer 1, 2, para te cobrar outra informação. Ou vai trazer história, ela vai na história, ou ela vai trazer a data, o evento e vai cobrar o personagem, ou ela vai trazer o personagem, o evento e vai cobrar a data. Então, quando você está lendo a história do município, foque nesses 3 elementos que você já vai conseguir avançar e muito. Aqui, a questão 4 vai forçar isso de vocês, já com o estudo que vocês vêm fazendo até o momento, tá? Ferdinando Mota, ele fala que ele é associado à compra inicial das terras e à organização da colonização local. Tomás, ele administrou a venda dos lotes e tornou-se o primeiro morador urbano da cidade. 3. Fala que Caura foi engenheiro responsável pelo traçado e pelo loteamento urbano planejado, e os irmãos Gonzaga foram diretores da ferrovia e escolheram o nome das futuras estações. Observa aqui, o estudo por questões, eu só consigo falar isso para vocês quando a gente vai avançando, tá? Mas aqui a gente está na questão 4, mas observa como o material já é poderoso nisso. O estudo por questões, ele tem um fator muito importante, ainda mais quando é material comentado de qualidade como o nosso. Mesmo que você não estudou conhecimentos gerais, e olha que eu sei que tem uma galera que deixa para estudar na reta final, tá? Mais um motivo para adquirir o nosso material que vai te ajudar agora nessa reta final. Quando você estuda por questões, você ganha uma coisa chamada tempo, tá? Você não vai ficar vendo várias videoaulas, não vai ficar vendo pessoas lendo história, teoria, que vocês poderiam ler em 5, 10 minutos. Vocês ficam vendo vídeo de 40 minutos, pelo amor de Deus, parem com essa mania, tá? Pratiquem mais o estudo ativo. Se você veio para esse vídeo de primeira e não viu nada de história, de conhecimentos gerais, observa aqui, só com as 3 questões que eu já trouxe para vocês e com a leitura do gabarito das 3 questões, vocês ouviram, porque eu li aqui para vocês o gabarito, ou seja, vocês tiveram acesso, através das questões comentadas, às teorias suficientes para vocês responder essas questões. Porque respondemos questões, eu li teorias que falavam sobre Ferdinando, Thomas, Carl e sobre os irmãos Gonzaga. Tá? Falavam ali da parte da ferrovia, quem escolheu o nome das futuras estações, se aconteceu ou não, né? Se de fato o Ferdinando Mota é associado à compra inicial das terras, se o Carl, né, ali ele foi engenheiro responsável pelo traçado e pelo loteamento urbano planejado. Então, eu passei ali, eu sei que eu passei, eu fiz a leitura do gabarito aqui, mencionando esses nomes aqui ou até mesmo esses eventos que está sendo linkado a esses nomes. Então, estudo por questões, ele ajuda vocês e muito nisso. Você errou a questão, vai para o gabarito, confira, aprimora ali o que você errou, melhora o que você errou, entenda, compreenda, e aí, quando for cair a questão de novo, você já vai estar um pouquinho mais calibrado. E assim vai indo sucessivamente. Vamos lá, André. Primeiro, tá? Assertiva 1. Ferdinando Mota, pessoal, de fato, ele é associado aqui, pessoal, à compra inicial das terras e também à organização da colonização local. Então, você vai associar o Ferdinando Mota à compra inicial das terras, tá? E à organização da colonização local. Tranquilo. Tomás, ele também aqui, ele administrou a venda dos lotes e tornou-se o primeiro. Lembrou que eu falei isso para vocês? Que tem um fator muito grande de cair isso na prova de vocês, essa questão, essa cobrança sobre o primeiro morador urbano da cidade, Thomas, tá? E o Carl Leffer, ele foi engenheiro responsável pelo traçado e pelo loteamento urbano planejado. Então, a 1, a assertiva 2 e a assertiva 3 estão corretas. Tudo bem? A nossa assertiva 4, pessoal,
ela está incorreta, ela é falsa, porque os irmãos Gonzaga, eles de fato existem ali, tá? Mas eles eram moradores rurais da fazenda Areia Branca e não diretores da ferrovia, ok? Ó, então, o que a assertiva 4 tentou fazer? Trouxe um personagem verdadeiro, ligado ao contexto histórico do município, mas linkou ele a um outro evento, a um outro acontecimento, não ao real, de fato, que é o que? Os irmãos Gonzaga, eles eram moradores rurais ali da fazenda Areia Branca e não diretores da ferrovia, por isso a nossa assertiva 4 está incorreta, por isso vamos marcar a alternativa correta da questão 4, a alternativa D, 1, 2 e 3. E vamos aí para a questão 5. Vou pedir para vocês deixar o like de vocês. Por quê? O like de vocês mostra que vocês gostaram do conteúdo e assim eu vou trazer o que eu já me programei trazer aqui de vídeos para vocês conhecerem nosso material. A minha intenção é trazer 2 vídeos do conhecimento gerais do município e mais 2 vídeos da legislação municipal para que vocês conheçam o nosso material, tá? Para quem quiser adquirir, sair na frente da concorrência e para incentivar vocês a praticar mais o estudo por questões, que é o que eu venho apresentando aqui para vocês. Lembrando, quer adquirir o material? O link está fixado nos comentários, tá bom? Vamos responder a questão 5. Fala o seguinte, ó. O desenvolvimento social de Pindorama entre as décadas de 1920 e 1950 esteve ligado à economia cafeira e à formação institucional local. Assinale o que? A alternativa correta. Alternativa A. A riqueza cafeira favoreceu imigração diversa e permitiu marcos culturais nas décadas iniciais. A cana-de-açúcar foi dominante desde 1920 e impediu a chegada de famílias imigrantes ao local. C. A matriz católica foi iniciada em 1924 pela Loja Maçônica de Deus, Maçônica Deus, Pátria e Amor e Cafeicultores. O ciclo cafeiro foi pouco relevante, pois o setor terciário já era a maior base econômica local e a presença sírio-libanesa substituiu totalmente italianos, alemães, portugueses e espanhóis. Vamos lá, pessoal. Entre o período, lembra que eu falei? A cobrança da questão é sempre nesse esqueleto. Período, uma data, momento. 1920 a 1950. O que aconteceu? Foi marcado pela força da lavoura cafeira, pela chegada de imigrantes de diferentes origens e pela formação de marcos culturais e institucionais. Tá? Então, a nossa questão aqui, 5, a alternativa correta é a nossa alternativa A. A riqueza favoreceu a imigração diversa e permitiu marcos culturais nas décadas iniciais. Respondemos aqui a nossa questão 5, a alternativa correta, a alternativa A. Só vou encerrar esse vídeo com vocês, tá? Temos aí material com 205 questões, lembrando que são 90 sobre conhecimentos do município, e aqui vocês recebem também a apostila teórica inclusa, de acordo com o edital de vocês, em cima dos sites oficiais que essa banca utiliza como referência, mais 115 questões do regime jurídico de servidores. Todas as questões comentadas com resposta, referência, marcando em negrito os pontos importantes para que você compreenda o conteúdo agora nessa reta final. Então, se quiser adquirir o material, o link está fixado nos comentários. Até o próximo vídeo, deixe o like e bons estudos!